Bem-vindos ao ambiente de estudo do Ortop Curso. Hoje vamos falar da doença de Kienbock, perfeito? Aula mais tranquila, tá? Vou mostrar para vocês os pontos que mais caem em prova para a gente conseguir acertar e matar todas as questões desse assunto. Questão tranquila que você não pode perder. Vamos lá? Então, gente, a doença de Kienbock foi descoberta pelo próprio Robert Kienbock em 1910. Trata-se de uma necrose avascular do osso semilunar. Só cuidado que as questões adoram trocar semilunar com escafoide para você errar. Não cometa esse erro, perfeito? Então, a doença é uma necrose avascular do semilunar. Bem, a etiologia tem duas hipóteses, né? A primeira é uma etiologia vascular, né, falando de que alterações vasculares na vascularização do semilunar predispõem a essa doença. E existe uma teoria que é a teoria traumática, que microtraumatismos de repetição, né, ou traumas de alta energia levam a essa doença, levam a um defeito de vascularização do semilunar que acarreta numa necrose vascular do semilunar. A etiologia, de toda forma, ela é incerta, tá? Mas parece que 78% dos casos o paciente tem a una minus. Para quem viu a aula de instabilidade carpal, viu eu falar do que era a una minus, né? A una minus é quando ela está abaixo do rádio, a una plus é quando ela está acima do rádio e a una plus minus é quando ela está no nível, do rádio. Perfeito? Então, associação com una minus. Isso é questão de prova, costuma cair em prova, hein? Com relação à vascularização do semilunar, a gente pode ter um padrão em Y, tá? Que é o mais comum, né? Um padrão, a forma em Y dos vasos semilunares, tá? Até 59% dos pacientes, seguidos pelo tipo em I, né? Em L ou em I, que é onde tem o maior risco de necrose, e eu explico por quê. Você imagina que uma lesão em Y, posso pegar uma perna do Y, mas eu tenho uma outra para segurar. Aqui não, se eu tiver uma lesão, eu vou ter ruptura do vaso e vou perder a vascularização do semilunar inteiro. É por isso que o padrão em I ou em L é mais arriscado, tá? E o padrão em X, 10% dos casos. Mais uma vez, se eu tiver uma lesão no padrão em X, lesei um vaso ali, mas eu tenho outra perna do X para poder compensar. No padrão em L ou em I, a gente não vai conseguir ter essa vantagem, vamos dizer assim, tá? O polo proximal do semilunar é menos vascularizado, tá? E essa vascularização, até 20% dos casos, é um único vaso, tá? E 80% dos casos, 2 ou mais vasos. A irrigação se dá por ramos da artéria interóssea anterior, né? Por via volar. Questão. Segundo Gilberman, o padrão de vascularização do semilunar que gera maior susceptibilidade para o desenvolvimento da doença de Kienbock é... João, eu não decorei. Então, entenda, né? Dessas letras aqui, ó, qual é que tem uma perna só? Qual é que, se fosse um vaso, você cortasse, já era, game over? É padrão aqui em I, perfeito? Ou em L, né? Os demais padrões, você tem pernas, tem ramos que podem compensar. É por isso que esse é o padrão mais comumente associado, né, com a osteonecrose. Quais são os fatores de risco para a doença de Kienbock, né? Primeiro eu te falei, una minus, né? Parece que 78% dos pacientes com doença de Kienbock têm una minus. Traumatismos repetitivos, inclinação radial menor, uso de corticosteroides, anemia falciforme, coalizão carpal, gota, hipovascularização e paralisia cerebral parecem estar associados com a doença. Desses aqui, qual que a prova gosta de cobrar? Una minus. Esse aí você grifa, passa um marca-texto, porque é esse que eles vão perguntar. Epidemiologia. Quem é que é esse paciente? O paciente é um homem, geralmente na idade trabalhista, mais ou menos de 15 a 40 anos, preferencialmente mão dominante, e a doença tem preferência por trabalhador braçal. Guarda isso aqui. A prova gosta de perguntar isso aqui. A doença tem preferência por homens, tá? Adultos e trabalhadores braçais, tá? Alguns pacientes também relatam história de traumatismo anterior, tá? E os sintomas muitas vezes podem aparecer antes da alteração radiográfica. Então, cuidado com o paciente que vem queixar para você no consultório, né, de uma dor no punho e você faz a radiografia bem normal. Né? Muitas vezes, se ele tiver uma dor persistente que não melhora, investigue, né? Às vezes é uma doença de Kienbock que ainda não fez manifestação radiográfica. Qual a história natural da doença de Kienbock? Você tem uma dor e uma rigidez progressiva, essa dor evolui
até que surge um acometimento radiográfico, né? E esse acometimento surge com uma esclerose ao redor do semilunar, né? Da esclerose, a lesão evolui para uma fragmentação e um colapso. O colapso do semilunar, né, gera uma flexão palmar-escafoide e uma migração proximal do captato, portanto levando a encurtamento ulnopiramidal e alterando, né, a biomecânica do punho. E por fim, isso leva a alterações artrósicas degenerativas. Essa é a história natural do Kienbock. Quais são os diagnósticos diferenciais? Artroplatia inflamatória, lesão do ligamento escáfo-semilunar, pseudoartrose do escafoide, instabilidade carpal, sequela de fratura do radistal e lesões do complexo da fibrocartilagem triangular, né, compõem os diagnósticos diferenciais que a gente tem que descartar nessa doença. Diagnóstico. O paciente vai ter dor, rigidez progressiva, né, vai referir perda de flexo-extensão, né, a dor vai piorar com o movimento, vai melhorar com o repouso, né, vai ter um ritmo aí, um ritmo muscular, vamos dizer assim, né, ela melhora com repouso e piora, ela melhora com repouso e piora com o movimento, né. Os sintomas eles podem aparecer até 18 meses antes do surgimento de sinais radiográficos. Contudo, a ressonância magnética, ela ela dá sinais mais precoces do que a radiografia, tá? E o paciente também pode relatar redução da força de preensão, né, com pronossupinação normal, perfeito? Ele vai ter a pronossupinação, porém a força de preensão dele vai estar reduzida. Com relação ao exame de imagem, as radiografias elas surgem, né, dão alteração mais tardia. Tomografia pode evidenciar, né, o colapso do carpo, avaliar isso. Ressonância e cintilografia detectam alterações mais precocemente. Lá, embaixo da caveira lá, porque isso cai em prova, a gente tem aí um aspecto da ressonância bem interessante que acusa, né, a necrose do semilunar. A gente chama isso aí do all black, né, all black do semilunar. Ele todo preto, né? Isso fala a favor de uma osteonecrose do semilunar, tá? Quais são os ângulos que a gente tem que avaliar, né, que não pode deixar de esquecer, né? É o ângulo escáfo-semilunar, que para quem assistiu a aula de estabilidade carpal, né, tá careca de saber isso aí, né? Ângulo escáfo-semilunar, né, que vai de 30 a 60, né? O semilunar captato, que no perfil vai até 30, né? E a gente tem que saber, isso aí, isso é cobrado muitas vezes de maldade, até na prova prática, pede para você calcular, coloca o raio-x e pede para você calcular, são os índices de altura carpal. A gente tem duas maneiras de calcular. Pode usar o método de IO1 ou pode usar o método de Pires, tá? A gente pode usar o método de IO1 ou o método de Pires, perfeito? E a gente, com esses métodos aqui, a gente consegue determinar, tá, a altura do carpo, tá? A gente discutiu o cálculo disso aí, mostrou direitinho na aula de instabilidade carpal, quando a gente discutiu aí todos esses ângulos, né? E explanou isso para vocês, tá? Bem, com relação à classificação, Littmann classificou a doença de Kienbock, né? A gente usa a classificação de Littmann para estadiar essa doença. Na fase 1, a gente tem sintomas, mas radiografias normais. A ressonância ela pode evidenciar sinais de isquemia, de necrose e de revascularização, ou a cintilografia ela também pode ser positiva nessa fase, mas a radiografia é normal, mas o que pode evidenciar é ressonância e cintilografia e os sintomas do paciente. Raio-x normal. Na fase 2, surge o sinal radiográfico, que é uma esclerose do semilunar. Na fase 3, ela é subdividida em 3A, onde a gente tem a fragmentação, porém sem colapso do carpo, os ângulos carpais são mantidos, ou a fase 3B, onde a gente tem a fragmentação com o colapso do punho, né, do carpo, onde os ângulos carpais não são mantidos. Por fim, a gente tem a fase 4, onde a gente tem alterações osteoartrósicas do punho, portanto, fase final da história natural dessa doença, onde a gente não consegue mais fazer um tratamento curativo, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de salvação aqui, perfeito? É onde a gente não quer chegar. Mostrando para vocês aqui as imagens, né? A gente tem uma fase inicial, em que a gente não tem achada radiográfica exuberante, depois surge uma esclerose na radiografia, né? Depois a gente vê uma fragmentação sem colapso, uma fragmentação com colapso e, por fim, né, alterações osteoartrósicas. Com relação ao tratamento, a gente esquematizou para vocês aqui em um slide
o jeitão, né? Como é que a gente faz o tratamento da doença de Campbell, que é isso aqui que eles vão perguntar para vocês. Eu acredito que esse seja o slide mais importante da aula, tá? Então, a gente tem tratamento não cirúrgico, descompressão, revascularização, substituição, né, uso de coadjuvantes, né, e, por fim, procedimentos de salvação. Baseado na classificação de Littman, como é que a gente trata? Gente, na fase 1, a gente pode oferecer ao paciente mobilização e uso de anti-inflamatório não esteroide. Se falhar, a gente vai fazer o tratamento igual à fase 2, tá? Geralmente isso acaba evoluindo para um tratamento cirúrgico. Na fase 2 e na fase 3A, o tratamento, né, é o mesmo. A gente pode fazer descompressão ou revascularização, ou pode partir para as osteotomias. E aí o seguinte, se a UNA for negativa, se a gente tiver uma UNA mínus, que 78% dos pacientes têm, a gente vai fazer um encurtamento do rádio ou um alongamento da UNA. Se a gente tiver uma UNA positiva, uma UNA plus, a gente vai fazer uma osteotomia de cunha do rádio ou um artrodese escáfo trapézio trapezoide ou um encurtamento do captato. Se a gente tiver na fase 3B, aí a gente vai ter que fazer, já tem colapso, né, do punho, já tem colapso do carpo, daí a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai fazer uma artrodese escáfo trapézio trapezoide, né, ou uma prótese ou uma carpectomia proximal. Por fim, na fase 4, a gente tem que partir para procedimento de salvação, que são as grandes artrodeses, né? Não vai ter jeito. Então é isso. Fase 1 a gente pode tentar o tratamento conservador, se não melhorar a gente trata como estágio 2, que é aquilo que eu falei para vocês. Alguns autores são mais agressivos e já partem para a terapia cirúrgica na fase 1. Isso é um pouco controverso. Na fase 2 e 3A, a gente retira, né? O objetivo é retirar a pressão em cima do semilunar, né, e nivelar o carpo. Então, se a UNA for mínus, a gente pode fazer um encurtamento do rádio ou alongar a UNA. Se a UNA for normal, né, for plus-minus ou plus aumentada, a gente pode fazer um encurtamento do captato ou osteotomia em cunha de abertura do rádio ou ainda descompressão do rádio para estimular a vascularização. Ou ainda a revascularização do semilunar com enxerto ósseo dorsal. E aí, um cuidado, uma maldade muito grande de prova. O enxerto que a gente vai usar para fazer a revascularização dorsal é o enxerto da artéria 1 e 5 do compartimento extensor radial, que é diferente do que a gente usa para tratar a pseudartrose do escafoide, que é o compartimento 1 e 2, tá? Só para lembrar isso para vocês, cuidado, né? Cuidado que não é a mesma técnica, né? Não é o Zeidenberg lá do escafoide. Né? Se você não lembra disso, dá uma olhada lá na aula de fratura do escafoide, que eu dou uma pincelada sobre esse assunto. Não é esse enxerto, é outro, tá? Cuidado que alguma questão muito maldosa pode querer fazer isso com vocês. Mostrando aqui para vocês procedimentos de encurtamento da UNA, de osteotomia de abertura do rádio, tá? Só para a gente ter uma noção. Alongamento da UNA, encurtamento do rádio ou alongamento da UNA, né? Acho que eu falei encurtamento da UNA sem querer, me perdoe. Alongamento do rádio ou encurtamento da UNA. Alongamento da UNA ou encurtamento do rádio. Eita! Perfeito. Maravilha? Mostrando aí para vocês, né, um enxerto para fazer a revascularização. Tomar cuidado que não é a mesma artéria, não é o mesmo enxerto pedículo vascular que a gente usa para tratar a pseudartrose do escafoide. Lá é 1 e 2, aqui é 4 e 5. Cuidado para não confundir isso daí. Vamos lá. Fase 3B. Na fase 3B, onde a gente tem um colapso do punho, a gente pode fazer uma carpectomia da fileira proximal com correção, né, do dízimo do colapso ou artrodese escáfo trapézio trapezoide. Bem, para carpectomia é necessário que a fossa do semilunar esteja íntegra, né, e que o captato não esteja degenerado. Ao contrário, você vai fazer uma carpectomia e vai deixar um osso degenerado lá, fatalmente ele vai evoluir com artrose também. Por fim, a fase 4, a gente tem que fazer cirurgias maiores de salvação, né? Fazer artrodese total do punho, artrodese parcial do punho, por exemplo. A gente coloca algumas imagens para você ver aqui. O estadiamento com tratamento, estadio com tratamento. Estágio 1, imobilização, tá certo, embora controverso, tá certo. Estágio 2 e 3A, com variância ulnar negativa, com UNA mínus, osteotomia de encurtamento do rádio, tá certo. Fase 2 e 3A, com variância ulnar neutra ou positiva, osteotomia de alongamento ulnar. E fase 3B, artrodese tripla. Gente, a gente não faz o alongamento ulnar, né? Quando a gente tem a UNA neutra ou a UNA positiva, tá?
gente faz, na verdade, a chamada de abertura do rádio. Perfeito? Até relembro para vocês aqui, passa o olho naquele esquema da gente para você dar uma revisada nesse assunto. Perfeito? Nosso resumo de tratamento da doença de Kienbock. Por fim, é o último slide, tá? O resultado, ele acaba sendo incerto, né? Com o tratamento cirúrgico da doença, né? Com relação à progressão, degeneração, mas a gente sabe aí que na fase 1 até a 3A ainda dá para fazer cirurgias de nivelamento do carpo, tá? A partir da fase 3B já fica mais complicado, né? Na fase 2 a gente pode ainda tentar o desbridamento artroscópico e como curiosidade, nunca vi isso cair em prova, eu trouxe aqui a classificação de Bain-Beg artroscópica que estadia, né, essa patologia aí, a doença de Kienbock. Então, estádio de 0 é quando a gente não tem alteração, tá? A gente pode fazer procedimentos extraarticulares, como osteotomia de encurtamento do rádio, encurtamento do captato. No estádio 1, a gente tem o semilunar, né? O acometimento do semilunar proximal, tá? E aí a gente pode fazer aí uma carpectomia da fileira proximal. No estádio 2A, a gente tem o rádio e semilunar proximal acometidos, tá? Aí a gente acaba tendo que fazer a artrodese rádio-escafo semilunar. No estádio 2B, né, a gente tem o semilunar proximal e distal acometidos, né? A gente acaba tendo que fazer a carpectomia da fileira proximal. No estádio 3, né, a gente tem o rádio semilunar proximal e distal, né? Aí a gente pode fazer uma hemiartroplastia ou artrodese total do punho, né? No estádio 4, a gente tem aí o rádio semilunar proximal e distal e o captato acometidos, e a gente vai ter que fazer a artrodese total do punho, ou em alguns casos muito selecionados, a artroplastia do punho, uma classificação aí, né, um pouco mais complicada, mais complexa, nunca vi aparecer em prova, coloquei pra gente aí a título de muita curiosidade, tá? Então era isso, de doença de Kienbock, era isso que a gente tinha para discutir, tenho certeza que você vai acertar a grande maioria das questões desse assunto. Um grande abraço e eu fico por aqui.